Olá, alunos! Estamos de volta para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos então à leitura da questão, acompanha comigo. A menor taxa de transferência de dados é uma desvantagem da utilização de cabos de fibra ópticas quando comparados aos outros tipos de cabos de rede. Será que está certo ou está errado? Observe, ele está dizendo que a menor taxa de transferência de dados é uma desvantagem da utilização de cabos de fibra óptica quando comparados aos outros tipos de cabos de rede. Para saber bem sobre isso, pessoal, eu gravei já anteriormente um vídeo, um VT, que eu vou passar para vocês agora, explicando os principais tipos de cabos usados nas redes de computadores. Então acompanhe esse vídeo e depois eu volto com a questão para a gente verificar se ela está certa ou está errada, certo? Então roda VT e acompanhe esse vídeo aí na tela do teu computador. Quando a gente pensa em conexões com fio, observa, conexões com fio, com cabos de rede, não conexões sem fio como wireless. Então, quando a gente fala de cabos de rede, estamos falando, claro, de conexões que vão usar cabos, que vão usar fios. Quais são os principais tipos de cabos de rede usados nas redes de computadores? Vamos citar os principais exemplos. Por exemplo, cabos do tipo coaxial. Aí eu estou te mostrando a imagem do que chamamos de cabos do tipo coaxial. Os cabos do tipo coaxial, eles costumam, é fácil observar ele, inclusive aí eu te mostro uma imagem sem o conector e algumas imagens com o conector. Sem o conector, é possível perceber que no cabo coaxial, na parte central, tem ali um fio bem espesso e rígido. Em volta desse fio nós temos ali uma determinada camada, um isolante, e depois nós temos mais uma camada de fios entrelaçados ali, justamente para evitar algum tipo de interferência. Então o cabo coaxial, ele é um tipo de cabo que foi muito utilizado em redes de computadores. Hoje, o uso do cabo coaxial para as redes de computadores é muito menor do que já foi um dia, mas ainda existem redes de computadores usando os cabos do tipo coaxial, certo? Se alguém me perguntar assim, para as redes locais, essas conexões de redes locais mais próximas, talvez eu possa dizer então que os cabos do tipo par trançado são os mais utilizados. Cabos do tipo par trançado, aí eu te mostro um cabo par trançado com o conector, nesse caso um conector RJ45, que é um tipo de conector específico para cabos de rede do tipo par trançado. E aqui eu estou te mostrando sem o conector para tu perceber por que ele recebe esse nome. Ele é chamado de cabo par trançado porque dentro desse cabo existem pares de fios. Nesse caso aqui são 4 pares de fios, dando um total de 8 fios, são 4 pares. E cada par está com os fios trançados. Por isso que o nome desse cabo é cabo par trançado. E como eu disse, ele é muito utilizado nas redes locais, para conexão de computadores nas redes locais. É bem provável que na tua rede local ou algum dia tu já tenha enxergado um tipo de cabo como esse, um cabo do tipo par trançado, como eu disse, muito utilizado nas redes locais. Tanto o cabo do tipo coaxial, observa comigo, como também o cabo do tipo par trançado, eles transmitem dados através da corrente elétrica. Então, o meio de comunicação, a forma de transferir, de transmitir a informação pelo cabo coaxial e também pelos cabos do tipo par trançado é a corrente elétrica. Agora, nós temos, claro, hoje em dia, os famosos cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica são aqueles que transmitem dados através da luminosidade, da luz. Como é a luz que realiza a transmissão dos dados pelos cabos de fibra óptica, eles são aqueles que alcançam hoje em dia as maiores velocidades de transmissão de dados e também as maiores distâncias. Então, se uma prova indicar quais são os tipos de cabos que nas redes de computadores ou nas redes de comunicação de dados alcançam as maiores distâncias e também podem alcançar as maiores velocidades, são os cabos de fibra óptica. Hoje em dia, as grandes redes estruturadas, como por exemplo redes que conectam países, estados e continentes, utilizam cabos de fibra óptica de muitos quilômetros
para a conexão dos seus dispositivos, dos seus computadores e servidores. Então, as conexões de longa distância hoje em dia, a maior parte delas, aquelas de maior eficiência, são efetuadas através de cabos de fibra óptica. Porque, já que a ideia dele é transmitir dados através da luz, da luminosidade, então, sem dúvida nenhuma, aqueles que alcançam as maiores velocidades de transmissão de dados. Já existem cabos de fibra óptica que podem transmitir dados na casa dos terabits por segundo, quer dizer, dos trilhões de bits por segundo. Então já temos cabos de fibra óptica estruturados com velocidades muito, mas muito rápidas, como eu disse, na casa dos isto é, trilhões de bits por segundo, ok? É isso aí, pessoal. Acabamos de ver então esse VT explicando um pouco a diferença entre os principais tipos de cabos de rede e agora vamos para a resposta da questão. Quando ele diz a menor taxa de transferência de dados é uma desvantagem da utilização dos cabos de fibra óptica, isso já está errado. Já vou marcar ali, ó. Vamos marcar lá. Errado, porque na verdade os cabos de fibra óptica são aqueles que alcançam as maiores taxas de transferência de dados e não a menor. Então vamos corrigir essa questão. Observa, a princípio assim está errada, né? Mas nós aprendemos que existem vários cabos de rede, aqui eu mostrei cabo coaxial, cabo par trançado e também os cabos de fibra óptica, e sabemos que o cabo de fibra óptica é aquele que alcança a maior velocidade. Então o correto aqui seria transformar essa questão da seguinte maneira: a maior taxa de transferência de dados é uma vantagem, observe, eu cortei menor e cortei desvantagem, é uma vantagem da utilização de cabos de fibra óptica quando comparados aos outros tipos de cabos de rede. Aí sim estaria certo. Então, se eu deixasse assim, a gente corrigiria essa questão para certo, sem dúvida nenhuma. Ok? Espero vocês, aliás, antes de mais nada, espero que vocês tenham gostado da questão e também do vídeo. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, ok? Isso é muito importante para que a gente continue publicando cada vez mais aulas. E se puder também compartilhe esses vídeos com os amigos. Quanto mais compartilhamento, quanto mais visualizações, mais vídeos nós podemos produzir e publicar para vocês. Ok, pessoal? Então era isso. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!